Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, hoje mesmo saíram dois vídeos importantes do professor Olavo de Carvalho, em que ele, em que acho que saiu no canal do Bolsonaro, no YouTube, né, sobre a questão da fake news, né, em que ele explica muito bem o que está acontecendo aí, em termos de informação, em termos de mídia, né, e qual a posição das Forças Armadas brasileiras em relação a isso. E saiu na página, no canal dele, a aula 432 do curso de Filosofia, em que ele faz uma exposição séria sobre essa questão aí do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, né, o que exatamente os membros do tribunal estão arquitetando, né, explica isso, sacando ali uma referência bibliográfica bem importante, da qual ele lê alguns excertos, né, e em seguida ele parte para a explicação sobre abrangendo a questão do Estado laico e como a coisa de fato funciona e como muitos grupos intelectuais estão interpretando isso de modo a tentar desmoralizar as religiões, sobretudo o cristianismo, né? E como isso, de certa forma, essa interpretação, que vai apenas num viés, ela está, de certa forma, deformando a compreensão, a capacidade de intelecção das pessoas. Então, é uma aula bem importante. Eu não vou passar a explicar ela aqui, que senão eu acabo estragando tudo, né? Eu vou assistir ela ainda mais vezes. Mas o pouco que você assiste, eu assisti uma vez, e o pouco que você entende, você já percebe a grande importância daquilo. E ele deixou bem claro que está na hora mesmo do pessoal parar. Essa é a coisa que eu sempre vinha alertando aqui. Esse pessoal babaca, esse pessoal Olavete, que está sempre aí aproveitando a oportunidade, agora que o professor Olavo está em alta, e que ele está fazendo uma análise cada vez mais brilhante e cada vez mais madura da situação no Brasil, um bando de babaca, um bando de Olavete de merda, que está aí lucrando às custas do professor Olavo, utilizando o professor Olavo como propaganda para os seus próprios fins, né? Ou então um bando de Olavete babacas em Facebook, né, colocando aqueles posts pastiches, vamos dizer assim, né, em que eles tentam dar uma de Olavo, né, fazendo piadinhas sobre a situação do PT, sobre a situação do Lula, sobre a situação da esquerda aqui no Brasil, sendo que eles não têm nem a menor ideia do quão perigoso ainda é a ação de grupos de esquerda aqui no Brasil, sobretudo, como o próprio professor Olavo deixou claro, ali no Supremo Tribunal. O Lula já soltou uma frase bastante ambígua que mostra exatamente como é que as coisas estão andando. Ele disse assim: não sei se sou eu ou se sou eles que estão mais preocupados. Ou seja, Lula está bem a par da sua própria situação. O professor Olavo explicou milhões de vezes que a esquerda não dá ponto sem nó. Não se deve subestimar o inimigo, sobretudo fazer essas piadinhas imbecis em Facebook, desse pessoalzinho que acha que está por dentro. Esse pessoalzinho que, em vez de aproveitar a riqueza das aulas do professor Olavo, passam a papagaiar o professor Olavo. E isso acaba desmoralizando em parte o trabalho dele. Aí um bando de gente burra, um bando de gente cretina, idiota, né, dando atenção a esses olavetes, começam a acreditar que o professor Olavo é um picareta que está querendo simplesmente fazer lavagem cerebral nos outros, né? Sendo que ele sempre se propõe, em primeiríssimo lugar, despertar em todos os seus alunos e em todos os seus leitores, pessoas que simpatizam com a sua obra, despertar neles os instrumentos intelectuais, né, fundamentais para que as pessoas possam, né, inteligir a realidade em torno de si e tornar-se mais livres. É nesse sentido, ele está tentando proporcionar isso. Não quer dizer que ele não esteja fadado ao erro, não quer dizer que ele seja infalível, mas ele vem há pelo menos 40 anos, vamos dizer assim, trabalhando nessa direção, no sentido de oferecer aos seus alunos melhores meios de se compreender a realidade, conforme a experiência dele, conforme a competência dele. E ele é uma pessoa bem genial, eu acredito muito no que ele diz, ele sempre me ensinou muita coisa.
né? Apesar de alguns anos nós termos perdido o contato, eu ainda continuo sempre acompanhando os trabalhos dele, lendo os livros, né? Há 20 anos que eu conheço o professor Olavo. Então ele está sempre fazendo um trabalho sério, ele não quer gente macaca, um monte de gente fazendo macaquice, né? Um monte de gente querendo, vamos dizer assim, copiá-lo, seja nas palavras, seja nos atos. Um bando de babaca ou lavete acendendo cigarro, fumando na frente da câmera e repetindo as mesmas coisas que o professor Olavo fala. Olha, aulas sobre revolução cultural podem deixar com o professor Olavo de Carvalho. Ele sabe explicar isso, não precisa nenhum desses olavetes ficar fazendo as suas exposições sobre a Revolução Cultural, porque vocês têm muito que aprender ainda, assim como eu. Então tratem de estudar, fechar a boca e estudar. Ficar quieto, eu também. O máximo que eu faço é dar uns palpitinhos, umas opiniões aqui e indicar alguma bibliografia. Mas não ficar nessa babaquice, querer abrir cursos sobre mentalidade revolucionária, sobre revolução cultural, Gramsci, sobre como... Isso aí tudo o professor Olavo, assim, você tem material farto do professor Olavo explicando tudo isso aí. E aqui é um material que tem que ser lido e compreendido, em silêncio, né? E como estudantes sérios. Era mais ou menos isso.